Olá, este é um extra da série Desassossego sobre saúde e doença mental. Vais ouvir uma parte da entrevista com Joaquina Castelão, presidente da Familiarmente, a Federação Portuguesa das Associações de Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental. Gravamos em fevereiro de 2021, quando era Ministra da Saúde, Marta Temido. Entretanto, estão já a trabalhar novas equipas comunitárias em saúde mental. Com o financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência e dotação orçamental própria do Governo, espera-se que haja 40 equipas completas em 2026, como falamos no episódio 8 da série. Sabendo isto, fica com a entrevista. Pronto, eu chamo-me Joaquina Castelão, presido atualmente a Familiarmente, que é a Federação Portuguesa das Associações de Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental, porque efetivamente integro uma das associações que contribuiu para a constituição da Familiarmente em 2015 e também sou familiar de uma pessoa que sofre de doença mental grave, diagnosticada há cerca de 30 anos e que sou a única pessoa que a acompanha e que lhe dá apoio. Digamos assim, sou o único suporte familiar que ela tem neste momento. Posso-lhe perguntar o que é que fez surgir a Familiarmente e como é que começou o seu envolvimento? Desde muito cedo, portanto, mesmo no âmbito da minha atividade profissional, eu sempre tive uma certa apetência por apoiar e dinamizar instituições da comunidade sem fins lucrativos no apoio à infância, à adolescência, à deficiência. E o que é certo é que chegou uma altura da minha vida em que fui confrontada com o problema da minha familiar. Ela tinha na altura 28 anos e isso fez-me também começar a interessar-me muito mais pelo problema da doença mental, que até aí não tinha realmente, sinceramente, não tinha tido coisa. Os anos foram passando, a situação foi-se agravando e ela cada vez mais precisou de um suporte familiar que lhe desse apoio de uma forma contínua e quase diária. Portanto, quando efetivamente em termos profissionais fiquei um pouco mais liberta das minhas responsabilidades, aderi a uma das associações de famílias que já existia. Esta associação a que eu pertenço de raiz é a Associação dos Familiares e Amigos da Casa de Saúde, dos utentes da Casa de Saúde da Idenha, a ASA, que foi constituída em 1996. Claro que eu não estou lá desde essa altura, porque nessa altura nem sequer conhecia, nem sabia da sua existência, mas aderi e comecei-me a envolver nas atividades dessa associação em 2007. E pronto, depois foi daí um percurso, portanto acabei por ser convidada para integrar os órgãos sociais. Em 2012, 2013, em conversa e em articulação com outras associações de outras regiões do país, percebemos que era importante, reunirmos a nossa voz de uma forma organizada para podermos realmente reivindicar aquilo que nós consideramos os direitos dos familiares enquanto cuidadores de doentes mentais, mas na realidade aquilo que nós sempre achámos que era importante não é medidas diretamente para os familiares, mas assim para os nossos familiares com doenças do foro mental. E então constituímos um grupo com várias associações, com dirigentes de várias associações, de várias regiões do país, devo-lhe dizer de Braga, Barcelos, Condeixa, Coimbra, Porto Alegre, Lisboa, a Grande Lisboa tem muito mais pessoas, Santarém também. E começámos a reunir uma vez por mês no sentido de criar um grupo de trabalho que elaborasse os estatutos de uma futura federação de associações de famílias de âmbito nacional. Só dessa forma é que nós poderíamos realmente, porque cada um de nós isoladamente não conseguiria fazer nada. Exato. E foi assim que nasceu. Não foi fácil, tínhamos que nos deslocar todas as meses a Lisboa. Neste caso tivemos o apoio na altura da direção do Programa Nacional para a Saúde Mental, e era lá que reuníamos, na DGS. Se demorou cerca de um ano, depois no início de março de 2015 conseguimos realmente outorgar a escritura
que foi otorgada precisamente pelas aquelas 12 ou 13 associações que inicialmente estavam no processo, e constituímos a Familiarmente, uma federação de âmbito nacional, criada por tempo indeterminado, sem fins lucrativos, que tem como principais objetivos defender e promover os direitos e legítimos interesses das famílias e contribuir para a melhoria das condições de vida, de saúde e de bem-estar dos seus familiares com doença mental. E a partir daí, depois acabei por também ser proposta pelas, enfim, diferentes direções das associações que constituíram a Familiarmente para o cargo de presidente da Familiarmente. E é assim que as coisas surgem de uma forma natural e pronto. É uma tarefa que, por um lado, aparentemente fácil, mas que não é assim tão fácil como isso, não é? Porque há que estar em permanente diálogo com todas as associadas, e como eu referi, estamos em diversas regiões do país. Com particularidades muito locais, não é? Sim, sim, mas felizmente conseguimos todos ter uma boa relação e articular por telefone, por e-mail, e agora há cerca de um ano para cá, utilizando as formas digitais de reunião, através de Zooms, Skypes, Teams e isso assim. E para si hoje, Familiarmente é um trabalho a tempo inteiro? É totalmente a tempo inteiro. Mas devo dizer que nenhum destes cargos, portanto, não sou só eu que estou nos órgãos sociais, portanto, há pelo menos 11 associações, porque cada associação só tem direito portanto, a eleger um dos seus membros para um dos órgãos sociais, e, portanto, claro que eventualmente é na direção que recai, digamos assim, as atividades do dia-a-dia e a representação e a participação em grupos de trabalho, em comissões, enfim, realmente é na direção e mais precisamente na presidente de direção, mas claro que tenho uma direção que é muito solidária e que trabalhamos em conjunto e tentamos fazer o melhor. Mas pronto, mas é um trabalho totalmente a tempo inteiro, sem grande espaço para isso, ainda que eu continuo a ter que dar atenção à Associação de Famílias a que também presido, que é a ASA, e é uma cooperativa, mas isso é mais, enfim, a título, não tem nada a ver com a Familiarmente, cooperativa de reabilitação de pessoas com doença mental, que presta serviços de apoio domiciliário. Que é associada à ASA? Não é associada à ASA, mas é naquela região na mesma, e as pessoas acabam, sabe o que é? O mundo é muito pequeno, conhecem-nos, falam connosco, depois sabem que nós desenvolvemos muito trabalho solidário e acabam por... porque efetivamente para estes lugares não são remunerados, como eu disse, não há qualquer remuneração, não há qualquer compensação pecuniária, mas não fui capaz de dizer que não, porque precisamente é uma cooperativa de solidariedade social que visa precisamente também a reabilitação de pessoas com doença mental e na realidade temos pessoas integradas que tentamos, enfim, desenvolver as suas capacidades, claro que neste caso na área da restauração principalmente e no tratamento de roupa, que são, claro que não é no apoio domiciliário, porque o apoio domiciliário tem que ser feito por ajudantes, pessoas com alguma formação nessa área, mas mais na área da restauração e do tratamento de roupa. E é muito gratificante nós podermos, enfim, acompanhar estes processos de reabilitação. Sim. Mas nada tem a ver com a Familiarmente. Sim. E pronto, é uma... Sim. Ao longo destas entrevistas que nós vamos fazendo, há uma frase que surge muitas vezes, quer especialmente de psiquiatras e psicólogos e de profissionais de saúde que lidam diretamente com utentes, que dizem doente mental tem muito pouca voz, ou ouve-se muito pouco os doentes mentais, consegue-se ouvir muito pouco. Porquê que acha que é assim? E também perguntava se, no fundo, dar voz à família é dar voz às pessoas com doença mental.
Sim, foi esse objetivo que esteve presente nas associações de famílias quando nós nos começámos a reunir em 2013, 2014, tendo em vista familiarmente. Porque, infelizmente, há algumas associações de doentes da área mental, mas são associações que mais, digamos assim, de intervenção a nível local. E há uma certa dificuldade, talvez porque infelizmente as pessoas a nível psicossocial apresentam alguns handicaps, de se reunirem numa organização que os representasse a nível nacional. Isto era extremamente importante. Para intervir politicamente, não é? Para intervir em definição de políticas. Para além dessa dificuldade, que é uma realidade, ainda que nós tenhamos os utentes representados através de uma rede informal, que é a Rede Nacional de Pessoas com Experiência de Doença Mental, é uma organização que na realidade é informal, não tem personalidade jurídica. Mas para nós reconhecemos-la como, efetivamente, um parceiro, familiarmente reconhece-os como um parceiro, dado que é muito importante contarmos também com a sua opinião e as suas sugestões de melhoria, enfim, das condições de vida e de saúde dos próprios, e cujas medidas devem ser também, que são criadas, adequadas às necessidades deles. Mas não há dúvida que há esse problema. Por outro lado, é o estigma que está associado à doença mental, porque, infelizmente, a nossa sociedade, por medo, enfim, e por desinformação, associa o doente mental muitas vezes a pessoas agressivas, porque infelizmente a comunicação social também nesse aspecto não ajuda muito, porque quando são notícias às vezes, enfim, de situações graves que surgem na sociedade, normalmente, portanto, a pessoa causadora desse distúrbio ou qualquer coisa é uma pessoa que está descompensada a nível da saúde, da doença mental. Mas ele, coitado, infelizmente, não lhe podemos imputar total responsabilidade, porque não está devidamente acompanhado e tratado, porque se estivesse devidamente acompanhado e tratado, essas situações não surgiam. E, portanto, o estigma é muito grande na sociedade. Portanto, uma pessoa que sofre de uma doença mental é considerado alguém de segunda categoria, alguém que... Pronto. Mas as famílias, era isso também que eu acho que era importante referir, também sentem e sentiram isso na pele. Eu devo-lhe dizer que quando a Familiarmente surgiu, nós apresentámos-nos, fizemos questão de nos apresentarmos aos responsáveis pela pasta da saúde e da trabalho e segurança social, porque estas questões ligadas à saúde mental têm uma componente também da área social, da área da segurança social e, portanto, temos que tentar trabalhar de uma forma conjunta e articulada. E também junto à Assembleia da República, da própria Comissão de Saúde Parlamentar, da Comissão de Trabalho, e efetivamente nos primeiros contactos que nós tivemos, sentimos que nos ouviam quase como... como uma obrigação, não é? Porque, portanto, é um direito das organizações representativas de um determinado grupo, neste caso das famílias dos doentes mentais, portanto, poderem apresentar as suas, explanarem as suas preocupações e as suas sugestões nestas coisas. E o que sentimos foi que inicialmente era, vamos ouvi-los. Portanto, da nossa parte também houve que realmente mostrar que estávamos ali, que sabíamos aquilo que estávamos a fazer, que defendíamos as nossas sugestões e apresentávamos as nossas preocupações de uma forma correta, compreensível e que efetivamente a nossa saúde mental é igual à dos outros, porque não é fácil. Sentia que havia esse mesmo lado. Em relação às famílias. Felizmente hoje não podemos queixar-nos disso de maneira nenhuma. A Familiarmente fez 5 anos, está agora a fazer 6 anos de existência, agora no final de março, 31 de março, e não há dúvida que
conquistámos realmente o nosso espaço enquanto parceiro para a área da saúde mental e pelo menos a partir de 2016, 2017 ganhámos efetivamente direito a isso, porque também tivemos coragem de apresentar uma petição em outubro de 2016, numa altura em que a Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados de Saúde Mental estava, enfim, um pouco emperrada e na gaveta, e nós entendemos que era a altura de fazermos qualquer coisa. Tínhamos um ano de existência, éramos ainda muito bebés, mas avançámos e no prazo de um mês, pouco, não chegou um mês, reunimos as assinaturas, reunimos mais de 5.000 assinaturas e entregámos a petição. A partir daí, no início de 2017, fomos várias vezes defender a nossa petição à Comissão de Saúde e ao relator da petição, e penso que ganhámos realmente o respeito de todos, enfim, de todos os atores que estão nesta área, não só na Assembleia da República, mas também noutras estruturas, porque efetivamente mostramos, enfim, que aquilo que exigíamos e que pedíamos é uma realidade e que é necessário. Sim, mas, preciso, pronto, mas a fase inicial também não. A fase inicial, os primeiro ano pelo menos, também não foi assim muito fácil, porque tivemos que ganhar a nossa credibilidade também, não é? Sim. Isto tem muito a ver com o facto também da doença mental ter um impacto muito grande na pessoa, na família, nos que lhe são próximos, mas muitas vezes isto ser invisível, ficar muito dentro de casa, não é? Sim, qualquer problema de doença mental que surja no seio de uma família é sempre muito complicado. Como eu já referi, por causa do estigma que está associado, pelo receio que as pessoas têm de que o diagnóstico aponte para uma doença mental, porque a doença mental continua a ser considerada, enfim, uma coisa que não é normal. É mais normal sofrer-se de um problema de insuficiência renal, insuficiência cardíaca, é considerado normal, atenção, pela sociedade, ser portador de uma doença orgânica ou funcional e não de uma doença mental. É uma doença do cérebro, é uma coisa que não se vê, que não se sente, portanto, que varia um bocadinho de pessoa para pessoa, e então isto, parecendo que não, isto tudo cria uma certa... Para a pessoa, enfim, comum, isto é muito obscuro, e depois também não há meios de diagnóstico complementares que possam aferir qual é o tipo da doença, o grau de gravidade da doença. Tem que ser tudo através da observação e da conversação com os especialistas da área da saúde mental, com os psiquiatras, os pedopsiquiatras, os psicólogos, enfim, com as equipas de saúde mental, que é muito importante existirem, e esperemos que a médio prazo o país seja dotado das equipas locais de saúde mental, porque o psiquiatra tem que ser coadjuvado ao pedopsiquiatra, com os psicólogos, o assistente social, o enfermeiro de saúde mental, o terapeuta ocupacional, enfim, um conjunto de profissionais que de uma forma articulada trabalhem e encontram as respostas para as necessidades do doente. E então isto é assim um pouco, enfim, complicado quando se trata de sofrer de doença mental. A família depois também tem receio de partilhar essa preocupação com a família, por exemplo, mais alargada, e com os amigos, porque sabe que a partir desse momento fica altamente estigmatizada, não só o seu familiar com a doença, mas a própria família. E a procura de ajuda às vezes não é tão célere como deveria ser. Porque é mais fácil nós irmos ao médico, por exemplo, de família, queixar-nos de uma dor de perna ou de cabeça ou não sei quantos, mas dizermos que não nos sentimos bem a nível emocional, que eventualmente mudamos o nosso comportamento. Portanto, há vários indicadores que são, que podem indicar uma certa descompensação, Sinais que até de alarme. pode ser uma coisa relativamente, uma situação ligeira e que se trata rapidamente, mas por vezes o receio de procurar ajuda faz com que muitas vezes as situações se vão arrastando no tempo, e isso pode contribuir para que realmente a doença mental, que à partida seria uma coisa ligeira e passageira, poderá passar a ser moderada ou até grave. Acha que há ainda quem
oculte ou minta sobre a sua própria doença mental ou sobre de familiares por causa disso mesmo, por causa desse estigma, dessa... Sim, eu acho que sim. Eu acho que esse é o principal. Olha, eu neste momento, pronto, a partir do momento em que, em 2015 principalmente, quando, pronto, tive que começar a dar a cara pela familiarmente, eu antes disso... tive uma conversa com o meu núcleo familiar mais restrito, porque sabia que mais tarde ou mais cedo passaria a ter uma exposição pública maior, quer dizer, pública, nós não somos figuras públicas, mas pronto. A Joaquina já deu algumas entrevistas e já falou sobre o seu caso, não é? Nesse sim, sentido. Já falei sentido. Até na televisão. E, portanto, eu falei com o meu núcleo duro familiar para saber se tinha, enfim, se eles achavam que eu poderia, com essa minha exposição, se poderia prejudicá-los a nível mais profissional do que pessoal. Felizmente apoiaram-me e realmente eu dou a cara e tenho dado e falo da minha situação pessoal. Mas devo-lhe dizer que durante muitos anos, enquanto profissional, isto era um assunto que eu não mencionava no meu círculo profissional, porque sabia, isto aqui há uns 10, 15 anos atrás ou 20 anos atrás, sabia que poderia ser prejudicada, porque se eu tenho um irmão ou uma irmã com um problema de doença mental grave, para a generalidade das outras pessoas, se sou irmã, tenho os mesmos genes, logo também posso sofrer desta doença. E isso poderia ter influenciado de uma forma negativa a evolução da minha carreira profissional. Portanto, eu senti na pele isso, portanto, e hoje em dia, felizmente, já não acontecerá isso tanto, porque, enfim, nós batemos tanto na tecla do combate ao estigma, mas se calhar ainda existem essas situações. E eu devo-lhe dizer que noto isso até na população, portanto, nos estudantes, até universitários, porque infelizmente há muitas situações de pessoas que frequentam o ensino superior que, enfim, por menor capacidade de resiliência, expostas a um sofrimento, muitas vezes apresentam situações de depressão e de ansiedade. E ainda que sejam pessoas informadas, portanto são pessoas que estão no segundo, terceiro, quarto ano de vários cursos superiores, têm algum receio em recorrer a apoio especializado. Portanto, isto ainda se verifica, não é? Portanto, quando se verifica estas situações em pessoas com um grau de instrução já médio superior, com certeza que em pessoas com, enfim, com menor formação, o medo será maior. Sim. É muito impressionante pensar na forma como isso pode afetar, como falava há pouco, a progressão da doença. Porque a pessoa à partida fica catalogada para o resto da vida. Sim. E os seus comportamentos mais escrutinados e associados tudo, os comportamentos, a nossa postura. Repare, as famílias também sentem isso. Como eu lhe disse, hoje em dia eu já não sinto e estou completamente à vontade. Mas nas primeiras vezes eu sentia que também era altamente escrutinada. Mas isto, como se as pessoas estivessem à procura de sinais de alerta de alguma coisa que... Sim, enfim, se a pessoa se mostra mais nervosa, menos nervosa, se gesticula, portanto, tudo aquilo que coisa. E da parte dos profissionais de saúde mental, enfim, porque eles aprendem a estudar o comportamento humano, não há dúvida que realmente também se nota isso. Mas pronto, mas enfim, são situações que eu penso que com o decorrer dos anos vão se esbatendo, isto é, há áreas, portanto, há coisas relacionadas com o estigma que já estão muito mais esbatidas que estavam há 10 ou há 15 ou 20 anos atrás, e que eu espero que nós já estamos em pleno século XXI, não é?
já não estamos na idade das trevas, mas espero que efetivamente mais uns aninhos e esta situação já esteja completamente, já não seja um problema para quem sofre de doença mental e para as suas famílias também, que por arrastamento são até afetadas. Exato, diz muitas vezes que as famílias também ficam doentes, ou que também são doentes neste processo, principalmente se tiver que lidar com uma doença mental crónica para a vida. Claro. Neste momento, e tendo em conta aquilo que tem avançado e a discussão pública sobre o estatuto do cuidador, quem é que cuida do cuidador? Eu digo muitas vezes e disse, olha, e na altura em que Familiarmente fez a sua apresentação pública, até dei uma entrevista para um jornal em que dizia que a família é o doente oculto. E é verdade. Não é o doente mental como o seu familiar, mas é alguém que sofre a vários níveis. Em termos emocionais, porque quando se recebe o diagnóstico da doença do seu familiar, se é uma situação grave, uma doença mental grave, se é uma doença mental ligeira, há sempre a esperança e a expectativa e vai vendo melhoras à medida que o tratamento vai sendo feito, as diferentes intervenções que lhe são prescritas a nível farmacológico, psicoterapêutico e por aí adiante. Agora, quando são situações de doenças mais graves, que são doenças para a vida, a família tem muito receio de saber, de ouvir esse diagnóstico. Porque ainda que possa ter pouca informação sobre isso, sabe que há um conjunto de doenças que são altamente penalizadoras e que restringem as capacidades da pessoa, o poder ter uma vida considerada normal. E principalmente para os progenitores é de um sofrimento atroz saber que aquele seu filho ou aquela sua filha não terá o futuro que à partida gostaria ou planeou para ele. Claro que nós não podemos alterar os nossos filhos, é que devem escolher o seu percurso, mas normalmente nós tentamos orientá-los, não é? No sentido de, adquirir informação e por aí adiante. E, portanto, principalmente para os progenitores, é de um sofrimento muito grande. E depois surge o problema também da culpa. É assim porque tem esta doença porque não sei quantas pessoas tentam encontrar sempre a culpa fora, enfim, do espaço de conforto dos próprios. E o medo pelo futuro, o saber que de uns anos depois aquele filho vai ficar sem suporte familiar, porque é a lei da vida, não é? São situações muito complexas. Também o próprio carga do tratar, do cuidar, porque cuidar de um doente mental, quando ele está destabilizado, é completamente diferente e muito mais violento do que tratar de um doente que esteja a recuperar numa situação, enfim, acamado. Porque sabemos que o doente pode estar acamado, pode ter uma doença grave, mas se estiver bem psicologicamente a nível de saúde mental, não apresenta distúrbios e comportamentos, enfim, bizarros que um doente mental, não é? Portanto, isso tudo é um desgaste muito grande e as pessoas entram em burnout, não é? E infelizmente há situações de casais que acabam por, enfim, desfazer casamentos e tudo, precisamente porque não conseguem aguentar toda aquela pressão. As famílias precisam de apoio. Não do mesmo apoio ou do mesmo tratamento que o seu doente, mas precisam de ser compreendidas, precisam de acompanhar o processo de tratamento do seu familiar e nesse sentido nós queremos e acreditamos que com a implementação do Plano Nacional de Saúde Mental e a criação das equipas locais de saúde mental, que irão trabalhar ou deverão trabalhar de uma forma articulada, que as famílias devem ser incluídas em todo esse processo. Em vez de funcionarem como mero recurso, como muitas vezes tem acontecido até agora, que são utilizadas pelos profissionais de saúde, por exemplo, para que o doente tome a medicação em casa, que não seja só isso. Que a família possa ter um gestor de caso, um terapeuta de referência do seu familiar, a quem possa recorrer em caso de dúvidas, em caso de urgência, e com quem possa também
apresentar, isto é, falar dos seus problemas, porque poderá não precisar de um tratamento psiquiátrico, mas poderá precisar de um apoio psicológico pontual para realmente, enfim, perceber que o problema que está a viver não é assim tão grave como lhe parece e que a vida continua. Portanto, estas necessidades que nós temos, não é? Por vezes não conseguimos sozinhos encontrar razões para levarmos a vida de uma forma mais saudável e também fazer com que à nossa volta todos estejamos, enfim, com melhor bem-estar. E tudo isto é importante. E até agora a família nem sempre é envolvida no processo de tratamento do seu doente, processo de tratamento e processo de recuperação. Isso é muito importante porque ao fazer isso vai acompanhar também a evolução do seu doente, vai perceber que realmente há esperança, que há possibilidade de ver, pronto, vem uma evolução positiva. Quando a evolução é negativa, pois aí é complicado, é muito mais complicado, e não há dúvida que as famílias devem ser apoiadas. Até porque, infelizmente, há um aspecto que não tem sido devidamente, enfim, não é que não esteja pensado e que não faça parte do próprio Plano Nacional de Saúde Mental, como disse há bocadinho, que é de 2007 e que na presente data, infelizmente, ainda não está completamente implementado. Que é importante a promoção e prevenção da saúde mental. E essa promoção da saúde mental deve começar até antes do nascimento. Porque se nós começarmos a ter condições a nível dos cuidados primários, sobretudo dos cuidados primários e também dos cuidados especializados, de um acompanhamento integral dos futuros pais, eventualmente não iremos ter crianças com tantos problemas de saúde mental, porque na realidade é uma realidade também, não é? Há muitas crianças que a nível até do infantário e do primeiro ciclo do ensino apresentam já algumas descompensações. E porquê é que será? Se calhar é porque efetivamente no seu seio familiar não é, o ambiente no seu seio familiar não será suficientemente equilibrado para que a criança sinta segurança, sinta bem-estar. Portanto, isto tudo é assim, é quase como uma pescadinha de rabo na boca, não é? Nós temos que começar por algum lado, não é? Porque estas crianças e estes adolescentes agora com problemas, daqui a uns anos são os homens e as mulheres, não é? Que eventualmente terão problemas mais graves. Portanto, nós temos que investir muito também na promoção da doença mental, a começar pelo menos no nascimento, antes do nascimento, e na prevenção da doença, sim, para evitar que haja tantas situações. Claro que nós não podemos mudar a maneira de ser das pessoas, não somos todos diferentes, mas com as metodologias adequadas e com a intervenção dos diferentes técnicos das áreas ligadas à psiquiatria, à psicologia, à enfermagem, à terapia ocupacional, à psicomotricidade, quer dizer, há um conjunto de técnicas destas áreas que podem contribuir para melhorar o bem-estar e das famílias, das pessoas em si, exato, que eventualmente depois se vai refletir no ambiente familiar. Porque na psiquiatria, apesar de haver ainda um mundo por descobrir e uma série de coisas por identificar, há fatores de risco muito claros, não é? Há fatores que podem vir a explotar uma doença mental ou um problema de saúde mental. Eu também sinto que se fala muito pouco dos filhos de pessoas com doença mental e falando um bocadinho dessas pessoas em risco. Se fala, sim. Parece que se fala mais dos filhos com doença mental e não dos filhos de pais. É verdade, é uma realidade. Porque efetivamente há pessoas que enfim, sofrem de doenças do foro psiquiátrico que nunca chegam a ser diagnosticadas ou tratadas, porque também estatisticamente sabemos que há muita gente que não é, mesmo os diagnosticados, segundo consta, só 10% das pessoas diagnosticadas é que fazem um tratamento adequado. E que 60 e tal % nem fazem nenhum tratamento e que o resto faz algum tratamento. Portanto, isto tudo parecendo que não está relacionado, porque um casal eventualmente aparentemente normal, se calhar é só aparentemente normal.
não é? E, portanto, acaba por depois contrair matrimónio ou não, portanto, depois ter filhos, e se efetivamente essas pessoas, enfim, não forem suficientemente equilibradas, não quer dizer que seja geneticamente a doença transmitida, mas é o ambiente. Porque muitos do desencadear destas doenças resultam de fatores externos e não somente genéticos. Isto também é importante referir, porque às vezes há aquela questão, isto é tudo genético, isto se o pai é, a mãe também é, o filho também é. Pode acontecer, não quer dizer que não, mas não é uma doença que se possa dizer que é exclusivamente hereditária. Ela resulta também do ambiente em que a pessoa está inserida e de vários fatores desse mesmo ambiente. Por exemplo, eu no meu caso, posso lhe dizer que o caso da minha familiar, até aos 20 e poucos anos, teve um percurso absolutamente normal e regular, com bom aproveitamento, concluiu até uma licenciatura e tudo. Mas depois houve um revés a nível pessoal na sua vida, de um namoro que já durava há muitos anos e que perspectiva, portanto havia uma perspectiva, enfim, de garantia a 100%, 200%, que iria resultar num casamento bonito, duradouro, e a paixão era muito grande. Ora, de um momento para o outro essa relação é cortada pelo lado dele, dizendo que se tinha apaixonado por outra pessoa. Portanto, a partir daí foi um desenrolar. Por mais que nós tentássemos dizer-lhe que a vida continuava e que as coisas se resolviam, não foi fácil. E parece que não quer dizer que tenha sido só isso a desencadear, mas isso foi um dos fatores. Portanto, a falta de resiliência, a fragilidade da sua personalidade fez com que efetivamente a partir daí perdesse o interesse em viver, em conviver. Portanto, houve uma série de indicadores que depois que não eram bons, não é? E que com o passar dos meses foram avolumando. Pronto. Não significa que, não quero com isto dizer que só resultou dessa situação, mas que essa situação acabou por despolutar um problema grave. Exato. Portanto, isto para dizer que às vezes não são... Pronto, o meio ambiente contribui muito para a saúde mental e o bem-estar das pessoas. Exato. Posso lhe perguntar que percurso é que fez a sua familiar nos cuidados de saúde? Ou seja, que percurso é que foi fazendo ao longo dos anos? Sim, não foi muito fácil, porque naquela altura nós estamos a falar há 30 anos atrás. E nessa altura, para todos nós, principalmente para os meus pais, falar em hospitais psiquiátricos para o comum, para a pessoa comum, era o Hospital dos Malucos. Temos que ser realistas nesse sentido. E em Lisboa só havia o Júlio de Matos e o Miguel Bombarda. O Miguel Bombarda até nem era muito conhecido, mas o Júlio de Matos toda a gente já conhecia e sabia onde ficava, porque foi um dos hospitais, enfim, que foi construído, sei lá, há mais de 60 anos, penso eu, e que pronto, era onde realmente iam parar os doentes mais graves, os doentes que tinham, enfim, que face à gravidade da doença que apresentavam e às vezes até à agressividade que a própria doença acaba por provocar, estavam realmente em clausura, não é? Pronto. E portanto, nessa altura, a minha irmã tinha acabado de fazer a licenciatura, recorremos a especialistas privados e ao tratamento também numa clínica privada. Não foi nada fácil, porque o diagnóstico demorou muito tempo a ser feito. Portanto, nós íamos a uma consulta, depois andou uns tempos em psicologia, mas só isso não chegava, percebemos que não havia melhoras e, portanto, foi muito, muito difícil. Os primeiros anos foi terrível, terrível, terrível. Foi muito terrível, foi muito doloroso para ela e foi também doloroso para nós. Ela ainda conseguiu trabalhar. Portanto, ela trabalhou durante uns anos, mas começou sempre a ter problemas, a ter crises, e essas crises foram-se agravando, porque normalmente as pessoas com este tipo de doença não aceitam muito bem a medicação, isto é, elas acham que estão bem, os outros é que estão mal, e portanto o problema não está nelas, está fora. Isso é complicado.
Depois, os meus pais infelizmente faleceram relativamente cedo, talvez em resultado da própria angústia com que viviam e assim, mas foram por doenças orgânicas ou funcionais. Infelizmente, partiram relativamente cedo e eu fiquei como única responsável. Eu não tinha condições de manter, porque ela fazia internamentos com alguma regularidade, e eu não tinha condições de assegurar os internamentos em clínicas privadas com umas diárias elevadíssimas, porque entretanto tinha também o meu núcleo familiar e não tinha condições económicas para isso. E então comecei efetivamente, portanto, tratei de tudo para que ela passasse a ser acompanhada através do Serviço Nacional de Saúde. E isso aconteceu e ela infelizmente teve vários internamentos compulsivos, porque lá está, não fazia o tratamento e recaía com muita facilidade, até que houve uma altura que as próprias equipas médicas que a acompanharam, porque houve uma altura que foi sempre no mesmo hospital, durante 5, 6 anos seguidos, disseram que efetivamente ela tinha que, portanto, ter outro tipo de acompanhamento, que não era aconselhável viver sozinha e assim. E pronto, e consegui através do Serviço Nacional de Saúde, não é propriamente o Serviço Nacional de Saúde, porque ela é beneficiária de um subsistema, que ela tenha o apoio há cerca de 10 anos, de uma forma, continuada. O que, de certo modo, aliviou um pouco a minha carga, claro, e a carga da minha família, e permitiu que eu pudesse dar atenção aos netos que entretanto vieram, ajudá-los a criar, porque se efetivamente ela estivesse a 100% ao meu encargo, a vida não poderia ter dado atenção ao resto da família, o que também não é fácil. Portanto, daí as famílias às vezes precisarem realmente de muita compreensão e de apoio, porque às vezes têm que fazer escolhas que não são fáceis. Entre o apoio a um filho e não ao outro e por aí adiante. Portanto, isto não... E depois também isso coloca a questão do tipo de cuidados, não é? Dos cuidados especializados. Eu não sei se ela está numa situação com cuidados especializados. Sim, ela está numa situação de residência de apoio máximo. Que também é um tipo de apoio que provavelmente a Joaquina não poderia dar por muita boa vontade que tivesse, não é? Não era possível, porque repare, uma coisa, durante anos e anos que ela esteve em regime ambulatório, portanto foi possível, e agora chegou uma altura, como eu referi inicialmente, exatamente, face à progressão da doença, que infelizmente não deixa de avançar, não era possível, ela não tinha condições para manter o seu acompanhamento em regime ambulatório, tem que ser em regime residencial. Okay? E dentro do regime residencial há o treino de autonomia, portanto, mas não era indicado para ela, portanto, dado que eventualmente as suas capacidades psicossociais estão altamente afetadas. Portanto, é uma doença altamente incapacitante a esse nível. Então teria que ser entre o apoio moderado e o apoio máximo. Portanto, atendendo à idade que ela já tem, porque ela já tem 60 anos, ela está numa de apoio máximo, numa equiparada a uma residência de apoio máximo. Que diagnóstico é que ela teve? Esquizofrenia paranoide. Exato, era aí que falávamos no início de é irrealista acharmos que todas as pessoas podem viver na comunidade de forma autónoma, como em qualquer outra doença. Viveu durante muitos anos, atenção. Sim. Agora, nunca de forma autónoma, isto é, nos primeiros anos, claro que tinha autonomia, mas sempre com vigilância, porque são, enfim, as coisas, não é fácil, as pessoas por vezes não têm a noção, de que estão a fazer mal, de que estão a agir de uma forma que as pode lesar a elas próprias, não sei se, lesar não só em termos físicos, mas em termos económicos. Eu posso lhe dizer que chegou uma altura em que a minha irmã começou a vender o recheio da casa dela, assim, a desbaratar, quer dizer... por preços, e depois vendia as coisas a pessoas que até a conheciam e que não tinham consciência de pensar, mas eu estou
eu estou a comprar isto muito, enfim, isto é dado, mas estou a prejudicar aquela pessoa que sabia que era doente. Portanto, infelizmente também há isto, também há pessoas na sociedade. Nem todos nós temos bons íntimos, como se costuma dizer. Há pessoas que efetivamente, infelizmente, se aproveitam umas das outras. E houve essa fase. Portanto, isto é só várias coisas, são algumas das coisas porque ela não precisava de nada em casa. Por exemplo, está a ver, não é normal uma pessoa que tem enfim, que tem um mínimo de consciência das coisas, despojar-se de tudo da televisão, da aparelhagem sonora, da mobília de sala, enfim, das coisas mais elementares que todos nós, enfim, procuramos ter, não é? Para o nosso dia-a-dia, não é? Sim, percebo. Não sei se isto é uma pergunta que dê para responder de forma taxativa, mas quão diferente acha que seria o percurso da sua irmã ou de pessoas com uma doença semelhante, uma patologia semelhante, se o Plano Nacional de Saúde Mental, que como falávamos foi pensado para vigorar entre 2007 e 2016, tivesse de facto implementado? Pois, infelizmente quando foi diagnosticada nem sequer ainda se falava no Plano Nacional de Saúde Mental e depois efetivamente na presente data, mas pelo menos já temos um plano, pronto, já evoluímos qualquer coisa em 2006, 2007. Pena é que de lá para cá não tenha sido dada devida atenção ao problema da doença mental. Porque quando nós falamos de saúde mental temos que forçosamente falar de doença mental. Claro que a saúde mental enfim, nós temos pensado de uma forma positiva e proativa a saúde mental. Mas se há medidas para a saúde mental é porque efetivamente há a doença mental que tem que ser devidamente tratada e acompanhada. Infelizmente, ao longo dos anos, o Estado não investiu o que deveria ter investido na saúde mental, não deu a devida atenção, isto é, enfim, deu atenção a outras áreas da doença, mas da saúde mental não, talvez por causa do próprio estigma, como nós falámos, de certo modo está associada à doença. Porque até para a saúde mental os investimentos, isto é, não carece de grandes investimentos em equipamentos altamente sofisticados, não é o caso, não estamos a falar de cirurgias, enfim, de intervenções de alta tecnologia, estamos a falar de intervenções em que o fator dos recursos humanos é fundamental, acima de tudo é o fator dos recursos humanos. Claro que é necessário também algum equipamento, mas não sei se me faço entender. Portanto, e aqui neste caso a falha está aqui, porque a maior parte das medidas do plano, claro que é necessário também a criação de estruturas adequadas para acolher e para cuidar, isto é, haver uma continuidade de cuidados a pessoas que necessitam de ser integradas numa residência de apoio moderado ou numa residência de apoio máximo, ou máximo apoio, como queiram chamar. Portanto, é a mesma coisa, a ordem da palavra, no fim de contas, quer dizer a mesma coisa. E também é importante investir em unidades e estruturas, isto é, para situações de doença mais leve, como são, por exemplo, as unidades socioocupacionais, que são fundamentais para enfim, o progresso de uma reabilitação psicossocial que se pretende, tendo em vista a sua inclusão ou a sua inserção na sociedade. Depois há outras modalidades, há as residências autónomas, residências de treino de autonomia, isto para jovens, crianças e jovens e para adultos, portanto todas estas medidas deve haver umas dirigidas à infância e à adolescência e outra para os adultos. E infelizmente são muito poucas ainda as que existem. Precisamos realmente muito mais de que o Estado invista
nestas respostas. Por outro lado, também é importante que a nível dos cuidados especializados e também dos cuidados primários sejam implementadas as equipas locais de saúde mental, que eu penso que nós já falámos há bocadinho, em que para além do pediatra, do pedopsiquiatra ou do psiquiatra, consoante seja para a infância ou para os adultos, deve ter a par outros profissionais nessa equipa, os enfermeiros de saúde mental, o psicólogo, o psiconutricionista, o terapeuta ocupacional, a assistente social, que é fundamental, e outros operacionais que eventualmente sejam necessários para coadjuvar. E infelizmente nós ainda não temos isso. Por insistência, eu devo-lhe dizer que o atual diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental é uma pessoa muito interessada e muito empenhada e tem, por aquilo que nós sabemos, tem lutado muito para que as medidas do plano sejam implementadas. E no ano 2019 realmente conseguiu-se, com o esforço dele e também com alguma intervenção da nossa parte junto dos grupos parlamentares da Assembleia da República e da Comissão de Saúde, conseguiu-se que fossem consideradas em orçamento as primeiras 10 equipas piloto das equipas locais de saúde mental. 5 para a infância, 5 para os adultos. Uma delas por cada região do país, só, experiências piloto. E a verba foi atribuída. Só que em termos de execução orçamental, o Governo presta contas sobre o plano, não é? Plano orçamental, mas não presta contas sobre a realização desse mesmo plano. Portanto, resumindo e concluindo, as verbas ficaram cativas e essas equipas não foram criadas em 2019. Foram reinscritas no plano 2020 e também não foram. Houve efetivamente no final de 2020, conseguiu-se com muita insistência e muita pressão sobre a área da pasta das finanças, que saísse o despacho, não sei bem se é um despacho, se é uma portaria, um diploma que a autorizar a criação, das 5 equipas para adultos. E achavam que efetivamente as equipas para adultos era suficiente porque os adultos e as crianças não. As coisas são diferentes, nós não podemos querer portanto, não, são coisas diferentes. As intervenções na área da saúde mental, na infância e adolescência, têm que ser feitas por técnicos adequados a essa. São os pedopsiquiatras, são os psiquiatras da infância. É diferente. A própria área médica na área da medicina geral, ainda que o acompanhamento hoje em dia das crianças seja feita a nível dos cuidados primários pelo médico de família, mas sempre que há necessidade vai para a especialidade de pediatria. Portanto, então, por muita insistência também, lá conseguiu-se que depois, mais no final do ano, saísse o diploma que prevê a criação das tais 5 equipas para a infância e a adolescência. Mas não há dúvida que há uma coisa que eu tenho que realçar também, a par do trabalho que tem sido desenvolvido pelo diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental, a senhora Ministra da Saúde também tem revelado muito interesse em que efetivamente a saúde mental seja dotada dos meios necessários para o desenvolvimento do plano. Agora, temos que querer e acreditar e esperar que haja uma concretização concreta e plena, não é? Pronto. Porque de promessas já nós andamos há muitos anos, a começar com o plano desde 2007, 2008. E até porque há outras coisas envolvidas no próprio plano, que é, por exemplo, a reforma dos serviços de psiquiatria, que também só pode acontecer se houver investimentos adequados nas tais respostas que são necessárias para poder fazer a reconversão dos internamentos que neste momento perduram ainda em 3, acho que são 3 hospitais psiquiátricos, não é? Porque não podemos simplesmente fechar o hospital, encerrar o hospital psiquiátrico sem criar as estruturas para dar seguimento da continuidade de cuidados aos que precisarem da continuidade de cuidados, porque nem todos terão condições de transitar autonomamente para a comunidade,
até porque haverá muitos desses doentes que já nem suporte familiar têm, doentes na casa dos 50, 60 anos, à partida já não têm suporte familiar. Ou se o têm, são pais na casa dos 80, 90 anos, que infelizmente já eles também precisam de ser cuidados, não é? Portanto, temos que ser realistas nesse aspecto, não é? E se os doentes estão ali naquelas unidades hospitalares, por alguma razão porque eu não acredito que não haja uma equipa de médicos ou qualquer coisa que retenha os doentes por vontade própria, porque infelizmente a situação de doença daquela pessoa é de tal maneira, visível e notória e forte, que realmente não dá condições, o doente não tem condições Exato. para viver na comunidade de uma forma autónoma, não é? Pronto, Exato. precisa realmente sempre de um apoio, de um suporte, não é? E é para isso mesmo que as estruturas da rede de cuidados continuados é importante que avancem, que sejam suficientes, distribuídas pelo território em função das necessidades, não só apenas centralizadas nos grandes centros de Lisboa e Porto, mas pelo país, para dar resposta e para que as pessoas tenham estas respostas sempre que possível o mais próximo da sua área de residência ou de que estão habituados. Exato. Não é? Pronto. Aí estamos sempre a falar de cuidados continuados. Cuidados continuados. Isto é a rede de equipamentos e serviços, portanto é dos cuidados continuados. Só estamos a falar dos cuidados continuados, não estamos a falar dos cuidados especializados, que é onde devem estar, indexadas as equipas locais de saúde mental. Porque essas então, como nós falámos há bocadinho, estamos à espera das experiências, ainda que já tivessem existido em tempos. E há hospitais, um ou outro hospital, por exemplo, Coimbra acho que ainda têm essas, porque em tempos idos, há cerca de 10 anos ou mais, havia algumas dessas equipas a funcionar, mas que infelizmente foram desmembradas. A minha irmã também, numa altura, na década entre 2000 e 2005, mais coisa, menos coisa, ela teve o acompanhamento de uma equipa. Mas essa equipa depois foi desmembrada. A ver, os técnicos vão para aqui, o assistente social passou a ter que dar, a ter que responder a todas as situações do hospital, por exemplo, o enfermeiro de saúde mental é preciso também na consulta, portanto também não, pronto, são muito poucas as equipas que resistiram, portanto, e não eram ainda no âmbito do plano, são similares, o trabalho que elas fazem as poucas que existem, já desenvolvem, as metodologias idênticas àquelas que estão previstas no âmbito do Plano Nacional de Saúde Mental. Agora, no âmbito do Plano Nacional de Saúde Mental, não estão a ser criadas as primeiras, não é? Quando deveria haver uma equipa por cada 50 a 100 mil habitantes. Agora imagine quantas é que nós não precisamos para o país todo, não é? O ideal é haver uma equipa por cada 50 mil habitantes. A equipa é essa que trabalha, que dá apoio no hospital e que vai depois à comunidade, às diferentes áreas. Por exemplo, vai aos cuidados primários, ou assim, é uma equipa que não deve trabalhar de uma forma fixa sempre dentro do hospital. Por isso é que ela se chama equipa local de saúde mental ou equipa comunitária de saúde mental. Ela deve trabalhar, deve ir ter com os doentes. E deve também, eventualmente, dentro das várias atribuições, por exemplo, até as visitas domiciliárias, outras intervenções que sejam necessárias e ajudar o utente, digamos assim, a fazer a sua reabilitação, que muitas vezes depois já nem precisa transitar para a rede de cuidados continuados, não é? Porque há muitos doentes que, se tiverem o devido acompanhamento destas equipas comunitárias de saúde mental, poderão não ter necessidade de passar depois para os cuidados continuados. Até porque é muito importante também. Até porque muito do trabalho destas equipas é também, por exemplo, formação do cuidador ou de... Sim, eu por acaso não aprecio muito o termo formação do cuidador, porque na realidade nós, enquanto familiares cuidadores, vamos aprendendo por erro, não é? Nós vamos, porque realmente o que nos falta, como eu já referi há bocadinho, é realmente aquele apoio e acompanhamento de elementos da equipa,
ou do psiquiatra, ou do psicólogo, ou do assistente, portanto, dependendo das diferentes necessidades, no sentido de nos ajudar a compreender melhor as coisas e também a lidar com as situações, a percebermos quando é que eventualmente há uma crise que está a desencadear-se, o que é que nós podemos fazer, sabe? E não propriamente aquela formação tipo banco de escola. Exato. Eu esse aí acho que não é muito adequado, até porque as famílias estão absorvidas com o seu doente, com o apoio ao seu doente, que eventualmente apresentam pouca disponibilidade para, por exemplo, ir frequentar uma ação de formação de 50 ou 100 horas, não sei se me faço entender. Sim, e depois as pessoas não, isto é, essa formação formatada, uma aula, não é? assim, tipo formatada, eu pessoalmente acho que não será o mais indicado, porque eventualmente, por exemplo, para as doenças degenerativas e cuidado dos doentes acamados, acho que é importante as famílias serem, portanto, o cuidador principal, ser ajudado a saber como deve dar o banho ao doente, como deve mudar a roupa. Portanto, há um conjunto de técnicas que são importantes aprender para o bem-estar do doente, não é? E para não pôr o doente em risco, porque, pronto. Agora, na doença mental, a recuperação normalmente é feita na situação, na vertical, não é deitada, em pé. E, portanto, não é propriamente esse tipo de cuidados que a família tem que prestar. É outro tipo, é tipo de âmbito mais emocional, mais relacional, não sei se... E isso às vezes não se consegue aprender numa sala de aula. Até porque depende de cada um de nós, não é? Pronto. E às vezes uma pequena palavra, um conselho, uma conversa de um quarto de hora, 20 minutos, meia hora com um dos profissionais que cuida do seu familiar, se calhar resolve imensos problemas. Exatamente. Ajuda a resolver e a desbloquear muitas coisas do que propriamente aquela formação sentada na sala de aula. Quanto às equipas locais de saúde mental, claro, o que diz as boas práticas é que deve haver uma equipa por cada 50 a 100 mil habitantes. Pronto, haverá distritos ou concelhos que terão mais que uma equipa, com certeza, portanto, concelhos de grande dimensão, por exemplo, como Cascais, Lisboa, portanto, as grandes, e haverá outros em que efetivamente não. Agora, também sou apologista que, eventualmente, se houver um determinado grupo, uma determinada região que abranja 2 ou 3 concelhos, por exemplo, que não prefaçam os tais 50 mil habitantes, na minha modesta opinião, acho que deve haver na mesma uma equipa, porque, eventualmente, ela poderá ter só, por exemplo, 20 mil habitantes ou qualquer coisa, mas tem as distâncias entre si a percorrer, não é? Portanto, porque se ela tem que dar apoio, por exemplo, a 2 ou 3 ou 4 ou 5 concelhos, eventualmente ela tem que fazer as deslocações, não é? E nós sabemos que há determinadas regiões do país onde também não há uma rede de transportes por aí além e os doentes têm dificuldade em se movimentar. Isso é muito significativo no Algarve e no Alentejo. Há uma parte do Alentejo. Nós o ano passado fizemos o nosso encontro, por acaso, na região de Porto Alegre, porque no norte alentejano, porque é uma das regiões que tem realmente um serviço de psiquiatria e saúde mental bem montado, tem bons técnicos, bons profissionais, mas depois há escassez das respostas complementares, porque a equipa no hospital trata, cuida e tal, mas depois não há respostas na comunidade. Está a ver? Portanto, isto e não é só aí, mas no norte alentejano realmente é mais notório, não é? Onde há muita dificuldade, até houve dificuldade de fixação até de psiquiatra. Agora, felizmente, parece-me que as coisas estão melhor encaminhadas e há um conjunto, vários internos que se têm uma dedicação muito grande à causa e que estão lá na região e que nós esperemos que se fixem e que fiquem, porque é muito importante para apoio à população. Mas não é só aí que há carências. No Nordeste de Portugal e em várias regiões do país. Pronto, nós não vamos agora aqui estar porque poderemos esquecer-nos de alguma e é melhor não referi-las, é melhor não referir nenhuma, porque efetivamente teríamos que fazer um levantamento exaustivo e eu não tenho condições agora para enumerar todas.
e é desagradável esquecer alguém. Ao nível dos cuidados continuados, eles são sempre ou quase sempre parcerias com o IPSS ou com o setor social, não é? São sempre respostas Sim, feitas dessa forma. São respostas que eventualmente o Estado não dá de uma forma direta, o Serviço Nacional de Saúde não dá de forma direta, mas financia. E, portanto, são respostas que são entregues a instituições do setor social convencionado, com o setor social, pronto, desde que reúnam as condições. Portanto, é importante ter isto em atenção e as famílias realmente têm feito, enfim, manifestado essa sua opinião. Porque, claro que há instituições que ainda nunca trabalharam na área da saúde mental e que poderão vir a ser ótimos prestadores nessa área. Agora, tem que haver um acompanhamento muito bem feito, um acompanhamento e uma avaliação, mesmo daquelas que já trabalham há anos na área da saúde mental, porque isto, como em todas as áreas profissionais e em todas as áreas de atividade, há sempre necessidade de fazer reajustamentos e às vezes de fazer uma avaliação daquilo que tem estado a ser feito, se não tem havido desvios ao que efetivamente estava preconizado nos modelos de intervenção, para garantir o melhor serviço, não é? Pronto, e nesse aspecto é muito importante que as famílias, as representantes das famílias e também dos utentes, ainda como nós referimos, não tenham uma representação formal, sejam ouvidas e sejam tidas em conta, porque nós não podemos ter apenas a opinião de quem presta os cuidados, isto, por exemplo, para atualizar modelos de intervenção, ou reformular, ou reajustar, mas também ter a opinião dos beneficiários diretos e indiretos dessas medidas, que neste caso são os doentes e as famílias. Até porque as famílias deveriam ser envolvidas em todas as fases do processo, como eu já referi, não só na fase do tratamento e da estabilização da doença, mas também no processo de reabilitação. Que o processo de reabilitação não é eterno, não é? Há de chegar a uma altura em que o doente vai ter que transitar, se tiver condições para isso, novamente para o seio familiar e para a comunidade, prosseguir estudos ou tentar encontrar um trabalho. E se a família não for envolvida por as entidades prestadoras destes cuidados desde o princípio, fica um bocadinho à nora quando chega ao fim do processo e diz assim, olha, ele agora volta para casa e volta em que moldes, em que condições, qual foi o seu processo evolutivo, o que é que ele poderá fazer, o que é que nós poderemos fazer por ele, que tipo de acompanhamento é que vai precisar. Portanto, há uma série de... Portanto, nós estamos a falar de pessoas, nós estamos a falar de, não sei se me faço entender, portanto há que ter isto em conta, nós estamos a trabalhar com pessoas, não é? Portanto, e pronto, e com pessoas que eventualmente têm os seus handicaps, mas não deixam de ter direito a ser tratados com humanidade e com respeito pelos direitos humanos, acima de tudo. Há bocado falava da avaliação destes serviços de saúde, quem é que a faz? Se é que ela é feita? Pronto, nós queremos que sim, que é feita pelo menos os diplomas que criam as medidas, estamos a falar de uma forma generalizada. Esse acompanhamento deverá ser feito pelo menos pelas entidades responsáveis por essas medidas, nomeadamente no caso dos cuidados continuados, é a Coordenação Nacional da Rede de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental, que é constituída por representantes da saúde e representantes da segurança social, dado como eu já também referi, estas respostas têm as duas valências, umas mais da saúde, outras mais da segurança social, mas aqui não interessa qual é a percentagem que de uma e do outro interessa, é que realmente é uma resposta integrada, que deve ser assim, e nós pensamos que sim, sabemos que há alguns, que foram instituídos uns modelos de avaliação, mas infelizmente não estamos neles. E é uma das coisas que nós temos falado, que é importante, porque repare, a nossa Constituição da República fala nos direitos de cidadania e participação. Ora, é importante que, como eu já referi,
os beneficiários diretos e indiretos destas respostas, que beneficiam destas respostas, sejam envolvidos nesse processo de avaliação, de acompanhamento, que apresentem propostas de melhoria, que tenham uma palavra também a dizer, não é? Que pelo menos que sejam ouvidos. Exatamente. Pelo menos sejam ouvidos. Nós não podemos pensar que só pensa que assim, às vezes eu penso que às vezes há um certo receio, nomeadamente as entidades prestadoras destes serviços, de que as famílias levantem problemas. Não é esse o objetivo. Não é com o objetivo de espiar ou de caça às bruxas. Não, é porque todos em conjunto, dialogando em conjunto, podemos encontrar melhores formas e, eventualmente, se calhar, há determinadas ideias que as famílias têm ou fazem de alguns modelos de intervenção, porque também, se calhar, não lhes é devidamente explicado como é que funciona. Portanto, eu acho que todos temos a ganhar se todos estiverem envolvidos e, portanto, por dentro do processo. Nomeadamente relativamente, por exemplo, à seleção das entidades. Também somos a favor de que realmente não haja uma concentração muito grande de respostas na mesma entidade, porque, como eu disse há bocadinho, a todas as entidades prestadoras de serviços, antes de começarem a prestar estas respostas, também não tinham trabalhado ainda na área da doença mental. Agora, é importante também não desperdiçarmos o know-how que muitas das instituições têm nesta área. E aí acho que é importante não desperdiçar, não é? Não desperdiçar recursos. Até porque há organizações do setor social convencionado que têm instalações que podem ser reconvertidas, readaptadas, e que não é necessário estar a financiar novas instalações, pode economizar, gerir bem as verbas, porque elas são tão poucas, não é? Que nós temos que gerir, temos que ter consciência de que é importante fazer uma boa gestão, é como nós fazemos na nossa casa, quer dizer, a um nível micro, não é? Neste caso é um nível macro, mas é importante que haja este espírito de abertura de parte de todos, da parte dos responsáveis pelas pastas, da parte dos prestadores habituais de cuidados, da parte das famílias, da parte dos utentes, e que se realmente nós estivermos por dentro das coisas, se calhar não haverá tantas críticas no sentido proativo. Eu devo lhe dizer, enquanto estiver à frente da Familiarmente, a nossa postura será sempre de contribuir para a solução e não para aumentar o problema. Okay? Agora, em sede própria, nós podemos falar abertamente das coisas e dizer o que é que achamos, o que é que, na nossa modesta opinião, como leigos na matéria, mas como familiares que convivem com a doença e com o doente 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano, sem apoio e acompanhamento e sem também dispor do merecido descanso do cuidador, que nem isso temos direito, ainda que já tenham sido aprovadas umas medidas de apoio ao cuidador no ano 2020, mas cuja primeira avaliação, por acaso nós participámos agora há cerca de um mês, que foi feita no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social, nos deixa um bocadinho a desejar, não é? Porque efetivamente são muito poucos os familiares cuidadores abrangidos. Não estou a referir-me apenas aos apoios pecuniários, não é isso. Ainda que isso também seja uma preocupação, porque muitas vezes as pessoas deixam de trabalhar para poder cuidar. Exatamente. E deixam de trabalhar não só para cuidar do doente acamado ou com demência, mas também do doente mental. Porque é necessário que ele seja acompanhado 24 horas por dia. Enfim, de uma maneira diferente do que é um doente acamado, mas precisa. Não por essa questão pecuniária, mas por outros tipos de apoios que deviam ser dados à família, nomeadamente através das equipas de saúde mental e a possibilidade de usufruir do descanso do cuidador, que toda a gente tem direito a férias, todos os profissionais, porque os desgraçados dos familiares é que quando se vai de férias, não se tem férias, porque tem que se levar o doente. Ao menos 1 semana, 2 semanas por ano. Não pedimos mais do que isso. Que garantam a assistência ao nosso familiar 1 ou 2 vezes por ano, em períodos pequenos, tipo mini-férias, mas que os familiares
possam usufruir também de um pouco de descanso, isto é, durante uma semana pelo menos, assim, pronto, vou desanuviar eu, não estou preocupado, o meu familiar está bem entregue, vão cuidar bem dele, eu vou fazer uma pequena viagem. É preciso, isso faz parte da saúde mental de todos nós. Até como medida preventiva, não é? Como falava há pouco. Tem que ser, temos que evitar que o burnout se instale nas pessoas, porque depois assim ninguém é feliz e cada vez temos uma sociedade mais doente.